Esse óleo ajudou a mudar tudo durante um tempo na minha vida, na minha jornada, e hoje eu quero conversar com você sobre esse óleo essencial, o óleo essencial de capim-limão, lemongrass, que é conhecido aí, muito conhecido nosso. E eu quero conversar com você, falar da minha experiência com esse óleo essencial em uma fase da minha vida em que a minha mente gritava muito, que a minha mente o tempo inteiro me condenava, me julgava e não parava esse diálogo interno, não parava esse diálogo com essa mente tagarelante que não parava de falar. Então vem comigo, se você é uma dessas pessoas que a mente não para de tagarelar, que a mente está o tempo inteiro falando na sua cabeça, o tempo inteiro ela está te condenando, o óleo essencial de capim-limão pode te ajudar. O óleo essencial de capim-limão, ele é relaxante, sedativo, ele ajuda a acalmar, relaxar. E por isso que ele vai ser interessante para te ajudar a silenciar, né, essa mente aí, a relaxar a sua mente, a silenciar um pouco essa mente, né, tagarela. E eu quero compartilhar com você a minha experiência com esse óleo essencial durante uma fase da minha vida em que eu estava passando por um processo, né, uma mudança de trabalho, saindo de um trabalho, indo para o outro. E nesse novo trabalho que eu estava indo, eu estava saindo de um trabalho antigo em que havia um certo clima, né, entre a chefia e os funcionários, e eu fui para um novo ambiente, fui para um outro local de trabalho, né? Sendo que muitas vezes a gente é como até mesmo, né? É o doutor esqueci o nome, Laí Ribeiro, ele fala que não adianta nada a gente mudar de casa, mas porque a gente se leva junto, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam buscando, achando que mudar de casa ou comprar isso ou comprar aquilo vai solucionar a sua vida, só que quando a gente muda de casa, a gente se leva junto. Então, se não houver uma mudança, né, uma mudança de mentalidade, se não houver uma mudança em nós, não adianta a gente mudar de casa, não adianta a gente mudar de emprego, não adianta a gente mudar de coisa alguma, porque tudo vai continuar igual, né? Então eu estava mudando de serviço e aí eu fui para esse outro serviço carregando toda aquela carga negativa, toda aquela situação lá do outro trabalho. E nesse período eu lembro que as pessoas nesse trabalho novo, elas não me conheciam, né? Elas não me conheciam, não conheciam minha índole, não sabia quem eu era. E nesse período foi um período muito difícil para mim, muito conturbado, porque sempre ficava aquela na minha mente, né, aquela sensação de que o que as pessoas estão pensando, né. Então nesse local eu tive problemas com a chefia, de ela dar certo tipo de ordem que para mim não faziam sentido, e naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né, de parar, de refletir e às vezes deixar passar, né, tudo bem, deixa passar, é o jeito dela de agir, né, é o jeito dela de ser, e eu tenho que fazer assim, então eu vou fazer assim, só que na minha mente, né, eu como uma pessoa sempre muito livre, eu não sou o tipo de pessoa que fico esperando um comando de alguém para agir. Eu sou uma pessoa que tem muita iniciativa, né? Então, isso para mim era muito complicado, porque esperar que alguém ficasse me mandando faz assim, 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 assado, né? E tem que ser desse jeito, né? E por que não podemos fazer de uma outra forma, né? Por que que se mudar isso aqui vai fazer alguma diferença, né? Então isso para mim era muito complicado. E hoje eu olhando, eu percebo que eu poderia ter deixado muita coisa passar, né? Eu poderia ter pensado, contado até 10, mas nesse momento eu não tinha essa consciência. Então eu tive problemas muito sérios, né? De realmente, eu confesso a vocês que eu acho que eu fui uma pessoa muito chata naquele momento que eu cheguei ali. E para ela, com certeza, foi um trabalho muito grande, né? Lidar comigo, pelo meu temperamento, até mesmo temperamento colérico, que já é um temperamento
explosivo, né? Reativo, muito reativo, né? De você que tende a achar que está sempre certo, né? Então, em que alguém fala alguma coisa e aí ele não deixa passar, né? É igual bola de ping-pong, bate, vai lá e volta, né? Imediatamente, a gente é muito rápido, a gente tem muita ação, né? É muito rápido em agir e também é muito rápido em reagir, né? Então, bateu, levou, é aquela história, né? Do bateu, levou. Só que esse bater e levar né, bateu, levou, você devolver, isso pode trazer muitas complicações, né? Para o seu futuro, para sua vida. E às vezes é melhor você deixar relevar, é melhor você ouvir o que o outro tem a falar. Você ouve, mas não necessariamente você tem que fazer daquela forma que a pessoa está falando, né? Você deixa relevar e aí do seu jeitinho você tenta de alguma forma argumentar e tentar fazer do seu jeito, né? Só que eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha essa consciência na época. Bom, e aí então, para mim foi um momento muito difícil. A minha mente sempre ficava o tempo inteiro tagarelando, uma mente muito atordoada, muito cheia. E o óleo essencial de capim-limão foi o que me ajudou a trabalhar, né, a silenciar essa mente, acalmar essa mente, por quê, né? Como eu falei, as pessoas elas não me conheciam, elas não sabiam qual era a minha índole, né? Então eu poderia ser vista como a pessoa que é má, né? A pessoa que é respondona, a pessoa que, enfim, né? Que gosta de confusão, coisa assim parecida, né? Quem olha a minha cara, ninguém diz, né? Então, e muitas vezes essa reatividade ela pode ser é, proveniente de uma ferida emocional. Muitas vezes nós estamos falando com a pessoa, mas ela está nos respondendo de um lugar da ferida emocional dela, né? Então ali naquele momento eu não me sentia, né? Eu não me sentia parte daquele ambiente, eu não me sentia acolhida naquele ambiente, e então naquele momento a minha ferida, a ferida da rejeição, a minha não, né? Que ela não me pertence. Naquele momento a ferida da rejeição falava muito alto, né? Então, por isso, até mesmo que esse óleo essencial de capim-limão vai ser muito interessante, porque ele vai ajudar a trabalhar a ferida da rejeição. Então, se você se sente rejeitada, né? E aí naquela condição de pessoa rejeitada, a gente tende a se preocupar com o que o outro está pensando a nosso respeito, com o julgamento alheio, né? Se achar, não se achar tão importante, né? Então, naquele momento esse óleo foi muito agregador para mim, foi de muita importância porque ajudou a silenciar minha mente, e ele também consegue trazer o acolhimento que se faz necessário, né? O acolhimento que muitas vezes nós queremos, que nós estamos, na verdade, a gente não está querendo briga com ninguém, a gente só quer ser amado. Só que nem sempre a gente consegue transparecer isso, nem sempre a gente consegue falar a linguagem do amor correta, né? Então, o óleo essencial de capim-limão, ele foi muito importante para que eu passasse por essa etapa, por esse ciclo, né, fechando aí, né, essa renovação, saindo de um, entrando no outro, né, e como eu falei, ele é relaxante, sedativo, ele vai ajudar a acalmar. E outra coisa muito interessante também nesse óleo essencial é que ele é hipotensor, e o que significa isso? É que ele vai ajudar a regular a pressão arterial, né? Então, em uma situação de estresse, uma pessoa que está muito estressada, né, ela pode de alguma forma começar a ter, né, variação na sua pressão arterial. Então, além disso, o capim-limão ele também vai ajudar a equilibrar, né, a regular a pressão arterial. Né? Então, em um momento de rejeição, esse óleo essencial vai ser muito bem-vindo, porque ele vai trazer o acolhimento que nós precisamos. Né? Então, com a inalação desse óleo essencial, você já consegue ter os benefícios. Basta você colocar uma gotinha do óleo essencial em um difusor aromático, uma gotinha, e inalar durante 15 minutos. Outra opção é você colocar em um algodão ou na fita olfativa. E lembre-se
O capim-limão, ele pode gerar uma certa intolerância, né, caso você use puro. Jamais use qualquer óleo essencial puro na sua pele. Sempre dilua, se você for utilizar na pele, sempre dilua. Então, se você quiser utilizar, né, além de fazer a inalação desse óleo essencial, você quiser fazer o uso dele tópico, você coloca 10 ml de óleo vegetal e acrescentar apenas uma gota do óleo essencial de capim-limão. Aí você vai fazer a inalação, né, como eu falei, os 15 minutinhos, e você pode também fazer a automassagem, né? Para pressão arterial, você pode passar aqui no seu punho, passar aqui nessa região, né, para ajudar a regular a pressão arterial. Você pode passar aqui também atrás das orelhas. E onde que eu usei muito nesse período, né, fazendo a automassagem, que eu usei muito mesmo, foi nessa região aqui da testa, né, onde que ficam aí os excessos, né, de pensamentos, as memórias corporais, tá? Na testa é a região de excesso de pensamentos, aqui no maxilar também, né? Pessoas que sofrem de bruxismo podem utilizar para aproveitar, relaxar essa região aqui, né? Então, onde ficam aí as contrariedades, né? Então, trabalhar o que eu trabalhei muito nessa época e eu ainda não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, foi algo intuitivo, né, que eu não aguentava aquela mente o tempo inteiro falando, e aí na época eu tive a ideia de utilizar o capim-limão. Então eu fiz essa massagem com o capim-limão diluído no óleo vegetal 100% puro e fiz na região da testa, né, passando ali, aliviando e acalmando, silenciando essa mente, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, é o que eu gostaria, que eu desejava compartilhar com você. Espero que faça sentido para você e se você gostou desse conteúdo, já se inscreva neste canal, neste perfil e deixe o seu like para que eu possa saber que esse conteúdo está fazendo a diferença na vida de alguém. Tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.